Estamos de volta e vamos dar sequência ao nosso vídeo sobre tendências de futuro. E para já começar esquentando bem, vamos decolar um pouco e olhar um pouco no mundo lá de cima, tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista mais amplo possível. E a gente começa trazendo a tendência no que nós chamamos aqui um grupo de tendências a respeito de inteligência artificial. Ela é reconhecida como a terceira era da computação, pode ser traduzida como a habilidade de uma máquina executar funções cognitivas tão bem ou melhor do que humanos. Tem sido acompanhada como uma tendência única pelo Future Today Institute nos últimos 15 anos, mas hoje representa uma categoria inteira de um relatório exclusivo com mais de 100 tendências acompanhadas. Ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, só o Future Today Institute acompanha mais de 100 tendências ligadas a essa temática. Ela já é utilizada para resolver problemas de negócio há anos e foi amplamente utilizada por várias empresas para acelerar as pesquisas na pandemia da Covid-19. Se por acaso você não gerou uma imagem sua através do aplicativo Lensa, com certeza você conhece alguém que usou essa inteligência artificial para isso. Aí na tela nós temos uma imagem da Ivete Sangalo, criada pelo aplicativo com base em uma foto dela. Quanto tempo um designer levaria para criar tantas opções de poltronas em forma de abacate? Esse é um case real e a pergunta fica, né? Nesse caso foi usado um aplicativo que desenha objetos com base em texto e foram 15 modelos diferentes de poltronas em formato de abacate que ele conseguiu gerar em menos de 30 segundos. Quanto tempo um designer levaria para fazer esse trabalho? O mais importante é que, embora muitas pessoas vejam esse tipo de inovação como um risco ao mercado de trabalho, imagine colocar uma ferramenta que acelera tanto o trabalho de um designer na mão de um designer, para que ele possa fazer o trabalho dele e escalar o trabalho dele da melhor forma possível. Então, é muito importante que nós acompanhemos as tendências não só sob um ponto de vista, é importante se fazer muitas discussões a respeito delas para que a gente as veja de forma plural. Aqui, assim como nos demais grupos de tendência nós traremos, são possíveis aplicações, possíveis implicações de cada uma dessas tendências que a gente gostaria de provocar na reflexão de vocês, né? Será que esse conceito de inteligência artificial trará mudanças no ambiente físico de trabalho que impacte, por exemplo, no mobiliário a ser utilizado pelas empresas, seja em tamanho, seja em quantidade, seja em qualidade, seja em características de flexibilidade ou padronização? Será que com esse tipo de ferramenta nós conseguiríamos oferecer uma participação mais ativa do cliente na construção da solução, gerando possíveis respostas através de inteligência artificial aos problemas reais que os clientes enfrentam? Quanto nós conseguiríamos encantar o nosso cliente desde o momento da venda, né? Quanto seria possível de aumento de conversão de clientes em projetos contratados, né? De potenciais clientes em projetos contratados, se nós pudéssemos demonstrar com o uso de toda essa inteligência artificial um projeto perfeito para o nosso cliente? Será que nós seríamos capazes de predizer riscos em ambientes e, portanto, conseguir elaborar projetos mais seguros? Será que nós conseguiríamos ter projetos mais assertivos frente às demandas dos nossos clientes? Essas são algumas possíveis aplicações e implicações da inteligência artificial que nós gostaríamos que vocês refletissem durante o exercício de planejamento estratégico. Vamos seguindo para um voo ainda mais alto, falar um pouco sobre um segundo grupo de tendências, caracterizado aí através do metaverso. Vocês estão vendo um avatar do próprio Mark Zuckerberg, criador, ou pelo menos CEO da empresa criadora do metaverso, né? Inclusive renominada, rebatizada de Meta, né? O antigo Facebook. E a verdade é que muitas experiências online já deixam de ser simplesmente aquele ambiente virtual com cara de internet, como por exemplo uma sala do Zoom, como por exemplo um marketplace mais tradicional, e passam a acontecer em ambientes 3D virtuais que tentam emular aí os ambientes reais do mundo como um todo, né? Desde residências, lojas, locais de trabalho,
atrações turísticas e assim por diante. Tem sido cada vez mais fácil levar uma realidade muito próxima ou uma perspectiva muito próxima da realidade para pessoas que não teriam nenhuma condição de conhecer alguns lugares do mundo, né? E o mercado de imóveis digitais no metaverso já está sujeito às mesmas oportunidades e armadilhas de qualquer corrida imobiliária. Então, as especulações já acontecem, tem relatos de compras, casos de compras de imóveis já caros dentro do ambiente do metaverso, sob o risco dessa tecnologia não se estabelecer verdadeiramente, né? Da mesma forma, quando um empreendedor descobre um terreno novo, uma região nova e resolve investir, ele também não tem certeza sobre o potencial daquela área. São riscos um pouco diferentes, mas que guardam alguma relação entre si. Imagine que você foi a Nova York quando era uma área rural e você tinha a opção de comprar um lote no Sorro, que é um dos bairros mais concorridos de todo mundo, não apenas de Nova York. Se alguém quiser comprar um bloco no Sorro hoje, isso seria impossível, não há opção no mercado. Essa mesma experiência está começando a acontecer no metaverso. E no canto superior, no canto inferior, desculpem, esquerdo, vocês veem alguns players, algumas empresas que já atuam nesse mercado. Então, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, fica à vontade para fazer uma pesquisa rápida, certamente vai agregar a tudo que nós estamos refletindo aqui. E aí as implicações e aplicações do metaverso, as potenciais aplicações e implicações, passam por alguns exemplos que não se esgotam aqui, mas, por exemplo, a redução de demandas de projetos pode ser uma realidade, né? Será que o ambiente virtual vai tomar tanto espaço do ambiente real ou ele vai se somar ao ambiente real? Podem surgir aí oportunidades com mercados adjacentes. Será que por sermos uma empresa de imóveis nós não conseguiríamos fazer uma parceria com uma empresa de tecnologia que gerasse imobiliário a ser vendido para esses ambientes virtuais? Essa oportunidade parece distante demais da nossa realidade, mas lembrem-se, a gente costuma olhar tendências do mais distante para o mais próximo. Talvez hoje seja muito distante, daqui a um ano um pouco menos, 2 anos menos e assim por diante. Nós só temos que tomar cuidado para essa suposta tendência não nos atropelar e aí adotarmos uma postura passiva. Terceira possível aplicação e implicação, né, o desenvolvimento de novos negócios. É possível desenvolver novos negócios na companhia pensando no uso dessa tecnologia. Nós conseguiríamos eventualmente reposicionar nossa marca no mercado, trazendo uma opção que com certeza é inovadora para o mercado nacional. Isso nos engajaria eventualmente com a nova geração. Essa é uma preocupação que vem sendo discutida nos grandes fóruns empresariais mundiais, que é como se conectar com a nova geração, seja do ponto de vista do mercado de clientes, né, seja do ponto de vista do mercado de trabalho, né, uma geração acostumada a viver em torno dos games e que chega muitas vezes em empresas que têm um ambiente de trabalho absolutamente tradicional. O enfrentamento entre essas gerações já é um problema real, empresarial, um problema de gestão. Será que se conectar com soluções como essas, ou começar a se preparar para se conectar com soluções como essa, não nos coloca um passo à frente dentro dessa realidade? Vamos falar um pouco agora sobre um terceiro grupo de tendências aí que envolvem a questão das mudanças no trabalho, as mudanças culturais e a forma de se relacionar com aspectos de diversão, entretenimento e assim por diante, né? Quais será que serão as próximas mudanças do comportamento humano, né? Se nós olharmos um pouco para trás, a pandemia nos trouxe 2 décadas de digitalização em 2 anos. Isso teve os seus percalços, né? Nos trouxe uma série de percalços, porque muita gente não estava preparado para o ambiente virtual, não estava alfabetizado para dar esse passo, né? E pessoas perderam, inclusive, o ritmo da sua carreira, o ritmo da sua jornada de trabalho, por ter uma fragilidade num momento em que todo mundo precisou digitalizar, né? Ao mesmo tempo, isso trouxe uma perspectiva individualizada do mundo cada vez maior, isolamento social, dificuldade de compartilhamento,
as pessoas cada vez mais preocupadas com toda a situação, o medo. Então, essa característica individualizada, ela de alguma forma reflete no comportamento das pessoas e na forma que elas tomam decisão, sejam nossos clientes, sejam nossos parceiros, nossos fornecedores. O trabalho flexível, curiosamente, trouxe mais mulheres para o ambiente de trabalho, né? Isso não pode deixar de ser observado no momento em que muitas empresas estão fazendo uma volta parcial, se não completa, para o ambiente físico. Uma nova profissão tomou conta do mundo e é hoje a profissão que mais cresce no mercado, que é o criador de conteúdo. Esse é um profissional que, como muitos outros, trabalha de qualquer local. Como nós podemos pensar em interagir com esse tipo de profissional do ponto de vista dos nossos negócios, né? Por outro lado, esse profissional passa mais de 12 horas por dia em frente às telas. Será que a ergonomia é uma tendência que vem se fortalecer nesse novo cenário? O mercado de trabalho se tornou mais acessível, por outro lado, para pessoas com deficiência, que não precisam mais se locomover tanto. De novo, os efeitos do work from anywhere. Então, talvez seja o caso de nós começarmos a pensar em como nos relacionar com essas mudanças na questão do trabalho, da cultura e da diversão, né? Como é que nós podemos levar um mobiliário corporativo para fora das corporações? Pensar que tipo de ambiente público, de ambiente de uso comum, poderia se tornar um escritório momentâneo para um desses profissionais, né? As cafeterias já são um case real, algumas padarias, restaurantes, onde mais nós poderíamos ter mobiliário corporativo que fizesse sentido para esses trabalhadores do lugar qualquer. Acessibilidade em todos os lugares, né? Como é que nós apoiamos um mundo mais acessível com o nosso tipo de produto, dentro do nosso nicho de atuação. É possível pensar em mobiliário conectado na medida que a casa inteira começa a se conectar, essa inclusive é a nossa próxima pauta. Será que o mobiliário pode fazer parte de toda essa conexão? Como é que nós pensamos em ergonomia pró-uso de telas, já que parece ser quase impossível reverter o uso de telas? Depois nós falamos das casas conectadas, é o nosso quarto grupo de tendências, né? E aqui a gente começa falando do Internet of Things for All, né? O IoT, ou Internet das Coisas para Todos, né? A casa passa a ter sensores por todos os lados, robôs que executam atividades repetitivas, né? Surge uma necessidade de superfícies adaptáveis que integram atividades físicas e digitais, né? Num determinado momento a bancada do quarto é um escritório, no outro ela é simplesmente uma bancada de quarto. Como é que o mobiliário age com esse dinamismo do uso do espaço. Som, iluminação e temperatura são funções de um software e não mais preocupações de projeto estrutural, por exemplo. Simplesmente. É possível pensar em mobiliário integrado com tecnologia, nós já trouxemos essa provocação no grupo anterior. Nós conseguimos facilitar essas funções de temperatura, de iluminação, com o uso adequado de cores e materiais nos nossos móveis. Nós conseguimos projetar o nosso mobiliário pensando nesse uso maciço dos sensores, dos diferentes tipos de conexão, que tipo de parcerias nós podemos pensar para os nossos negócios que atendam essa questão da conexão. Eu sei que por enquanto pode parecer que nós estamos voando muito alto, está muito distante da nossa realidade, mas lembre-se que a gente começa de trás para frente, como se diz no ditado popular. A gente olha para aquilo que tende a acontecer de 10 anos para frente e vem retroagindo para pensar em qual deve ser o nosso próximo passo. Eu vou parando por aqui para você poder descansar um pouquinho e enquanto nós aterrissamos, daqui a pouco nós vamos chegar cada vez mais perto da nossa realidade atual. Muito obrigado, continue com a gente.